All thy works with joy surround thee. Earth and heaven reflect thy rays. Stars and angels sing around thee. Center of unbroken praise. Field and forest, vale and mountain, flowery meadow, flashing sea, chanting bird and flowing fountain, call us to rejoice in thee. Amém, queridos. Em 2 Timóteo 4:7, o apóstolo Paulo diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Essa linguagem maravilhosa de combate, de soldado, é a linguagem de toda a igreja. Nós vivemos numa época em que as pessoas, numa época de individualismo, de o homem cada vez mais encurvado para si mesmo, que é a marca do pecado, não é? Algumas pessoas pensando em como podem servir a Deus sozinhos, não é? Mas esse é um combate que cada um de nós combate individualmente, mas no exército. E a marca, não é, que o apóstolo Paulo manifesta da perseverança, que é verdadeira em todos os santos, que ele mostrou tristemente não haverem Demas, e que ele convoca Timóteo passando o bastão. Em 2 Timóteo 2:3 ele diz: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo, juntos. Essa é uma guerra que a igreja combate junto, eu e cada um de vocês, e cada igreja local, não é cada pessoa simplesmente sozinha, cada igreja local, de fato, igreja de Cristo. Nós não temos vivido a camaradagem do campo de batalha, não é? Que une uma nação, que une um reino em tempo de guerra. Nós perdemos a noção de que somos soldados e que estamos num bom combate, e que o convite que nós devemos fazer um ao outro é: combata comigo o bom combate, não é? Nós perdemos a mentalidade de guerra. A igreja hoje é como se é um ajuntamento de pessoas para ouvir aconselhamento para melhoria da vida, melhoria do lar, melhoria da vida financeira. Perdemos a mentalidade de guerra, essa mentalidade que nós estamos aqui combatendo: carne, pecado, mundo, e que o chamado de Deus para nós e o que nós chamamos uns aos outros para estarmos juntos é: combata comigo o bom combate como um bom soldado, sofra comigo, sabe? A igreja viveu assim. Nós devemos entender que estamos em meio a uma batalha, devemos estar felizes em termos estratégias para explodir pontes, sabotar. Nós estamos em território inimigo. Sabotar todas as estruturas de Satanás no mundo, através de uma vida voltada para a glória de Deus e não para entrar em sincronia com o mundo. Nós não temos nos visto como insurgentes, como alienígenas na terra, não é? Pronto para plantar explosivos contra o pecado, plantando a justiça, plantando a luz em meio às trevas. Mas é assim que a igreja vive, e é assim que nós vivemos juntos, e essa é a marca dos que perseveram. Nós perseveramos juntos, num combate juntos. Quando a gente lê histórias da guerra, ou história da igreja perseguida, nós vemos como as pessoas entenderam mais profundamente como elas não eram um clube que se reunia aos finais de semana
Elas eram um exército, estavam juntas, sofriam, davam as mãos, morriam e diziam: vamos dar as mãos agora e vamos nos encontrar na eternidade. E nós temos visto então os meios pelos quais Deus usa, e que são as marcas daqueles que perseveram até o fim. Eles perseveram como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, sabe? Guardei a fé. Mas há marcas que nós vimos, e agora eu quero que os irmãos olhem comigo Hebreus capítulo 3, verso 12. Essa é uma das razões de nós estarmos juntos, precisarmos estar juntos, e uma das marcas de como o homem, de como a verdadeira igreja persevera. É por isso que Paulo estava ali com Timóteo, o incentivando, em comunhão. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração infiel. Antes, para se apartar do Deus vivo, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Ele já tinha dito: olha, não deixem de se congregar, como está sendo o costume de alguns, por causa da perseguição, do perigo, da morte. Para quê? Porque aquele dia se aproxima, o dia do juízo. E aqui ele está dizendo: olha, o contexto que ele está usando é um contexto de um povo que não sentiu um completo deleite em Deus no deserto, o povo de Israel. Ele está dizendo: não vocês, não é assim que os santos perseveram. Os santos perseveram estando juntos. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, o que vocês fazem? Exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, nós temos algumas observações claras aqui. Há um esforço do pecado nesta batalha, na qual o apóstolo Paulo convoca Timóteo, todos nós. Há um esforço do pecado para enganar e endurecer os corações das pessoas, dos cristãos professos, ou seja, daqueles cristãos visíveis, e que a marca dos verdadeiros cristãos está definida aqui. Se nós mantemos a nossa confiança, se o pecado não nos endurece, nós somos aqueles homens que estão em Cristo antes da fundação do mundo. A marca dessas pessoas é que elas não são endurecidas pela exortação da palavra. Em contrapartida, não é? Alguns cristãos professos vão se endurecendo, não vão sendo amolecidos pelo poder da palavra de Deus, eles vão se tornando endurecidos pelo engano do pecado. E essa verdade é a marca, é uma marca que define quem é e quem não é, quem está e quem não está alistado de fato neste exército. O meio designado por Deus para que os santos perseverem é estarmos juntos como igreja, e através de diariamente sermos exortados mutuamente, cada dia. Assim, essas pessoas que de fato nasceram de novo, quando são confrontados pela verdade, eles não se endurecem pelo pecado, pelo contrário, a palavra vai produzindo esse efeito que ela só produz nos homens regenerados, e assim os santos perseveram até o fim, sabe? Então, uma evidência de que você está entre o número de pessoas que Deus na eternidade colocou em Cristo, é quando Deus revela a sua palavra a você, quando você é confrontado pela verdade, e o efeito da confrontação
em vez de ser um endurecimento pelo engano do pecado, é um coração maleável que faz com que essa confrontação, essa exortação, nos faça cada vez mais parecidos com Cristo. Você agradece a Deus pelos meios de graça com os quais Ele determinou que os santos perseveram. A igreja, o exército juntos, exortando um ao outro, sofrendo junto esse bom combate, onde o pecado tem como objetivo endurecer através do seu engano. Isso quer dizer que a segurança eterna é um projeto comunitário. É por isso que o apóstolo Paulo não era um homem que disse: a igreja de Corinto é muito difícil, a dos Gálatas também eu vou ficar na minha casa. Vou ficar na minha casa, cantando uns hinos, estudando umas coisas, faço umas orações. Eu não vou ficar com essas pessoas, não. É por isso que o autor de Hebreus diz: não deixe nenhum de vós se endurecer, antes admoestai uns aos outros, sejam confrontados pela verdade, para não serem endurecidos, mantenham-se assim, porque a perseverança, a segurança eterna é um projeto comunitário, é um projeto da igreja, é um projeto de todos aqueles que foram chamados para estar juntos. Sofra comigo, Timóteo, como um bom soldado. Então, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós, não você, cada um ser isolado, cada um soldado sem exército, não, vós, um coração mau, infiel, para se apartar do Deus vivos, antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum se endureça pelo engano do pecado. Um mártir da igreja disse: olha, quando nós éramos extremamente perseguidos, nós valorizávamos tanto estarmos com os irmãos, éramos estimulados, porque é a palavra de Deus que nos enchia de força contra todas as artimanhas da batalha que nós enfrentávamos. E nós aprendemos que a palavra de Deus é colocada para nós através de homens. Então, cada vez mais nós estávamos juntos, participando dessa confrontação. Isso é importante, isso é fundamental. O pecado sempre leva o homem mais longe do que ele gostaria de ir, e o homem que não se colocou sobre a lei de Deus, se coloca acima dela. O pecado é o maior mal do universo. Ele está dizendo: essa é a única maneira de um homem não ser endurecido pelo engano do pecado, é ele estar constantemente sendo confrontado pela verdade de Deus. Então a marca daqueles que perseveram até o fim é que eles são confrontados continuamente pela verdade de Deus. Eles querem ser confrontados, eles odeiam a ideia de serem endurecidos pelo pecado. Eles sabem que esse é o meio, eles sabem que o pecado é o pai de todos os males. Eles sabem que o pecado, todas as coisas boas que o pecado toca, ele transforma em maldição. E ele sabe que o poder de Deus faz o oposto. Todas as coisas difíceis da vida, ele transforma na graça, sabe? Que transforma o coração. Mesmo sofrendo com ele, como um bom soldado. Então nós não devemos orar muito contra a doença, o julgamento, a tentação, ou contra a própria morte, como contra o pecado. O perigo das nossas vidas é o pecado. A mensagem que deve nos ser confrontada a cada dia sobre nós é a respeito do pecado. Eu sei que isso foi abolido praticamente da igreja. A igreja se reúne em nossa geração para falar coisas simplesmente agradáveis, ou ajudar as pessoas a vencerem na vida. Mas Satanás não nos pode ferir.
a não ser quando ele está armado com as setas envenenadas do pecado. É a única maneira. Então a nossa oração mais constante é: não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, livra-nos do mal. Então o texto diz: para que vocês não sejam endurecidos pelo engano do pecado. Essa é a grande característica da nossa geração, um povo endurecido pelo engano do pecado. E essa é uma marca daqueles que não perseveram até o fim. É porque não estão sendo confrontados pela verdade, ou por ao serem confrontados pela verdade, a verdade não produzir essa marca. Se o pecado vem até nós devemos ser rápidos para odiá-lo. E a palavra de Deus faz isso, para repelir o pecado pela graça de Deus. Mas o problema é que o pecado não chega a nós vestido como pecado. A grande arma do pecado é o engano, não é? Ele não usa o nome pecado, ele não usa as roupas do pecado. Seria maravilhoso se o pecado sempre carregasse a bandeira negra no seu mastro, para nós sabermos com o que estamos lidando. Mas a Bíblia diz: o engano do pecado. Para que vocês não sejam endurecidos pelo engano do pecado, vocês precisam ser confrontados sempre, todos os dias, pela verdade de Deus. Ela deve tocar nisso. Nós devemos orar e vigiar contra essa capacidade do pecado tem de se camuflar, o que o torna tão popular, onde ele devia ser odiado, na igreja, com suas fraudes, para que não sejam endurecidos pelo engano do pecado. Quem é endurecido pelo engano do pecado não está combatendo um bom combate, está indo para o inferno. Em primeiro lugar, como o pecado faz isso? O engano do pecado, como age o pecado? Cada vez mais nós nos tornamos um povo que conhece pouco o pecado. Primeiro, porque nós não gostamos de falar sobre o pecado. A igreja não prega a respeito do pecado, a igreja prega a respeito de qualquer coisa mais agradável. O homem não gosta de ser confrontado sobre o pecado. A Bíblia diz que nós devemos ser confrontados todos os dias contra o engano do pecado. Então o pecado, ele tem um singular poder para enganar, porque os que perseveram, porque os santos que certamente perseveram, amam a confrontação, porque eles sabem isso. Para nós entendermos o poder do pecado de enganar, é só olharmos para trás, o início da nossa raça, olharmos para Eva no jardim. Ela era pura, ela era inteligente, ela era cheia de boa disposição. As faculdades de Eva e de Adão não tinham o pecado original como em nós. Eles não tinham a depravação natural do ser humano em suas mentes e seus corações. Eles tinham a mente em ordem, coração em ordem. No entanto, aquela linda mulher, aquela mulher perfeita, sem mácula no seu coração, aquela mulher como foi criada, perfeita pelo seu Criador, foi vencida por Satanás, que a seduziu pelo engano do pecado. Isso é para nos mostrar o poder de engano que o pecado tem. A serpente engenhosamente retirou aquele casal da sua obediência fiel ao Senhor. Como? Hoje, como nós entendemos cada vez menos o que o pecado é, as pessoas adoram falar sobre qualquer assunto, contanto que não seja a confrontação da verdade às pessoas. As pessoas adoram debates, sabe?
Eu estava vendo esses dias alguém dizendo: não, os jovens precisam de esse congresso, é importante, porque os jovens que estão crescendo na igreja, eles fazem perguntas, eles querem debater, eles querem saber, por que não fazer sexo antes do casamento? Então nós temos que falar e falar a respeito de como, por que não, e debater, por que isso não pode, por que não pode, e temos que debater por que não pode isso ou aquilo, e aquela pessoa ficou meia hora falando, um monte de inutilidades. As pessoas adoram debater, porque quando nós debatemos, nós argumentamos, nós olhamos para o mundo, vemos como o mundo vive, olhamos para o que Deus diz, tentamos conectar nossas mentes com o que o mundo diz, com o que Deus disse, mas esse não é o método. Nós não vencemos o pecado debatendo a respeito dele, debatendo o que Deus disse. Eva começou a questionar e debater o que Deus tinha ordenado. Esse é o começo da nossa ruína, da ruína da nossa espécie. Começou a ouvir sugestões rebeldes, começou a querer entender os motivos. Ela estendeu a mão para um debate com Satanás. Então ela tomou do fruto e acabou comendo. E ela deu ao seu marido, a Bíblia diz, ele comeu. Se o homem em sua perfeição foi tão facilmente enganado, o que você pensa de você mesmo, do seu coração? É por isso que os santos, os homens regenerados, amam a confrontação bíblica, porque eles conhecem essa verdade, sabe? Ele conhece essa verdade do seu coração. O pecado opera pelo engano. O pecado operou no coração do próprio Lúcifer, o portador da luz, o filho da manhã. Mas o pecado entrou no seu coração e tornou aquele anjo num demônio repugnante. É um alerta para nós. Nós não vencemos o pecado da maneira com que nós imaginamos. O que Deus colocou para nós, que nós devemos ser confrontados pela verdade, para que o pecado não nos endureça pelo seu engano, pela sua capacidade. Se o pecado venceu nossos pais no paraíso, se ele venceu anjos no céu, só o poder da graça de Deus operando em nós, pelos meios que Deus determinou, nos faz vencedores. Espíritos puros no céu foram derrotados. Um homem puro no jardim foi derrotado. Agora, se o pecado tem o poder do engano, e se o teu coração é enganoso, como a Bíblia diz, que nada é mais enganoso do que o coração humano, então você está em perigo. Porque se nós juntarmos essas duas coisas, o engano do pecado com um coração enganoso, então o perigo é enorme. Então nós podemos ver esse engano do pecado de várias formas diferentes, e ele opera abertamente no meio da igreja, porque tudo que a nossa geração não gosta é ser confrontado pela verdade, e essa é a ordem de Deus. Esse é o meio pelo qual os santos perseveram. Eles são confrontados pela verdade, para não serem endurecidos pelo engano do pecado. O engano do pecado pode ser visto em como ele nos aborda, sabe? O pecado, como eu disse, ele não mostra a sua hediondez, as terríveis consequências, ele mostra as suas vantagens. Todos os nossos debates acabam conosco olhando e enxergando as vantagens que o pecado mostra. Intelectualmente, o pecado sempre vem com perguntas: o que Deus disse? Qual foi a ordem de Deus?
Por que você acha que Deus disse isso? Será isso vantajoso? Será que nós não devemos debater a respeito disso? Será que nós não devemos pensar qual é o sentido disso tudo? Qual é o propósito? E nós sempre queremos debater a respeito das ordens de Deus por algo que já está lá. O contexto desse texto é o povo de Israel no deserto, com o coração insatisfeito com o que Deus estava fazendo. Então ele diz: não sejam duros como aquelas pessoas, sempre questionando Deus, sempre dizendo: não estou entendendo, qual o propósito de Deus? Por que nós estamos aqui? Por que no deserto? Por que lutas? Por que sofrimento? Paulo disse para Timóteo: sofra comigo. Timóteo para mandar outra carta: por que sofrer? Eu sou jovem, eu tenho a vida pela frente. A sabedoria carnal, ela sempre levanta dúvidas a respeito daquilo que Deus coloca. Por isso é inútil. É inútil aquilo, é inútil reunir os jovens para dizer e debater a respeito das razões pelas quais o sexo antes do casamento não deve ser feito, e escrevermos milhares de apostilas e livros, e congressos, e fotos, e slides. Como era ridículo Eva ficar estudando com Adão apostilas sobre por que não comer o fruto que Deus mandou. Por que a gente não faz um congresso a respeito disso? Por que não chamamos palestrantes para ficarmos debatendo? Vamos olhar o fruto aqui, olha só esse fruto aqui. Por que será? O que Deus mandou isso? Qual é a razão? Qual é o sentido? Deus mandou. Deus disse: não tocarás no fruto. Nós não debatemos a ordem de Deus. Nós só debatemos porque estamos insatisfeitos. Deus criou o casamento, Deus criou o sexo e disse que o sexo é para ser feito no casamento. É isso. Essa é a verdade. Quando você começa a debater isso, você já está perdendo. Quando você pega todas as depravações sexuais para estudar elas, você já está perdendo. Porque não é essa a ordem de Deus. Você não vence o mal estudando o mal. Como você vence o mal? Se enchendo de Cristo. É isso que os jovens precisam, e os adultos, e os velhos, de Cristo. Paulo diz: tudo que for puro, amável, de boa fama, se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Você não estuda o pecado, você estuda Cristo. Você não estuda sujeira, você estuda a santidade de Deus. Eva devia estar interessada em como Deus é santo, e não o que vai acontecer se nós comermos. Por que nós não escrevemos um livro a respeito de todas as maneiras de evitar esse fruto? Não passe por perto da árvore, não faça isso, não faça aquilo. Não, não, não. Então o pecado, ele sempre nos chama para um debate. Ele sempre nos chama para discutir. Olha, o que Deus disse? Olha, como é que deve ser? Como é que os outros estão fazendo? O diabo lançou uma desconfiança a respeito do que Deus mandou, e ele envenenou o pensamento deles a respeito de Deus. Será justo isso? Como eu vejo algumas pessoas em debates, as pessoas que devem conhecer Deus, isso não são impulsos naturais? Não foi Deus que criou o sexo? Não foi Deus que criou os hormônios? A Eva podia dizer a mesma coisa. Não foi Deus que criou aquele fruto? Não é Ele que criou a língua? Não é Ele que criou o paladar? Então por que eu não posso? Porque Deus disse que não. Não, é isso. O pecado frequentemente vem com uma sugestão à nossa imaginação. Você não acha, a princípio, não é, que se você não pode ter aquilo que Deus disse não, pelo menos você pode ficar conversando e falando a respeito daquilo, enchendo sua mente, saboreando na sua mente, falar e falar e falar.
Outro dia eu vi alguém na internet escrever assim: eu não sei porque os pastores pregam tão pouco sobre sexo e não pregam tanto sobre sexo quanto sobre oração. Por que não? Porque a Bíblia não fica falando, a Bíblia dá muito mais ênfase à oração do que ao sexo. É por isso. É porque o apóstolo Paulo fala muito sobre oração, e Jesus. É porque eles dão esse peso. Mas o pecado, ele fascina, ele enfeitiça a mente, não é? Ele engana. E se você passa qualquer pecado, não é? Estudando ele, fazendo dissecando o pecado, o que acontece no final é que aquelas pessoas estão mais propensas ao pecado do que estavam antes. Depois do debate com Satanás, Eva não estava mais forte para não tomar o fruto. É o contrário, aconteceu o contrário. Porque o pecado é astuto. Ele entra na alma antes de você estar consciente disso. E você perde a essência da qual a santidade flui. É se encher de Cristo. Se encher da verdade, confrontar o pecado com a verdade, não estudando o pecado, não é? O homem é enganado pelo pecado, assim. Essa geração nunca falou tanto sobre o pecado, sobre não confrontar o pecado, mas sobre analisar o pecado, debater o pecado, ter uma mente aberta, e o resultado é horrível, sabe? O pecado é como um mestre pescador, ele tem várias iscas, várias maneiras, ele sempre encontra um caminho. Em seguida, o pecado é enganoso em seu objeto, ele nunca coloca diante de nós o resultado real, ele nunca diz assim: provoque Deus. Ele diz: seja feliz, satisfaça-se. Ele nunca coloca: rebele-se contra a autoridade de Deus, vá contra Ele, não é? Seja movido a fazer o mal, tenha um coração parecido com o de Satanás, odeie Deus, odeie o que Ele diz. Não. O pecado sempre coloca em nossa mente de que nós precisamos de algo adicional, e que o pecado traz um lucro, que a abstinência dele nos rouba. Então nós esperamos sempre que venha um bem do pecado. É por isso que o homem peca. Ele espera sempre que do pecado venha uma alegria, do pecado venha a felicidade, do pecado venha a realização. E ele apresenta isso à criatura míope. Ele diz: deturpe o evangelho, porque mais gente vai se salvar. Não faça como Deus disse, que você vai viver um grande romance. Ele faz isso. Ele não diz: desafie o Criador, cuspa na lei de Deus, seja guiado pela sua própria sabedoria e despreze a de Deus. Não, ele não diz isso. Ele diz para a mulher: você vai ser sábia como Deus. Há muitas vantagens. E num poema de Milton, ele diz: era como se o diabo estivesse dizendo: olha, eu sou uma serpente, olha como eu sou sábia, estou discutindo com você, estou debatendo com você. Imagina você que é um ser humano, se comer, você vai ficar super sábia. É uma ilusão. O pecado é assim. E ele sempre nos mostra que nós estamos perdendo algo no caminho apertado, que é um ganho. Essa é a base da falsidade do pecado. Em terceiro lugar, o pecado, ele se veste de outros nomes na igreja, nos púlpitos, em nossas mentes. Ele raramente aparece com o nome dele mesmo, com aquilo que ele é. Ele usa palavras bonitas,
para mostrar que ilícitos não são exatamente o que são. Ele disfarça o seu caráter real. John Bunyan escreveu uma obra chamada Guerra Santa, onde a cobiça falava que era prudência. Não, não é cobiça, esse dinheiro que eu guardo, eu penso tudo, mas isso é prudência. É isso, pecado. Ele engana dando outros nomes à realidade. Chama lascívia de amor. Hoje as pessoas chamam a infidelidade de teologia avançada. Chamam a infidelidade para com a palavra de ser relevante para o mundo. É um outro nome, é um nome mais bonito. Porque se dissesse, nós não estamos fazendo o que Deus mandou, nós estamos interessados nos resultados e não em ser obediente a Ele, todo mundo ia ficar meio preocupado. Isso é feio. Então o pecado está sempre com a sua caixa de maquiagem para ocultar a nudez, a feiura, a sua face. Deus nos livre, como nós somos propensos a chamar as coisas pelos nomes falsos. Se nós víssemos o pecado como ele é, se nós não dessemos nomes bonitos para o pecado, não chamássemos eles por nomes que nós damos aos nossos bichinhos de estimação, no diminutivo, com carinho. Hoje nós chamamos de mundanismo, de contextualizar o Evangelho. Ficou bonito. Estamos contextualizando. Estamos cada vez mais iguais ao mundo, para ser fácil nós ganharmos o mundo. Nós que somos luz, vamos nos disfarçar de trevas. E vamos ficar quase tão trevas quanto o mundo. E aí o mundo vai ouvir nossa voz. Nós chamamos a indiferença para com a verdade de liberalidade. Nós chamamos a heresia de visão ampla, de amor. Mas não adianta nós falarmos que esgoto é perfume, porque o cheiro continua horrível. Nós podemos chamar nosso mundanismo de o que quisermos. É isso, a Bíblia diz que quando a verdade não nos confronta, o pecado nos engana e nos torna duros. É por isso que nós precisamos ser confrontados. Que Deus nos livre do lobo com pele de ovelha, porque esse é o problema do pecado, é o engano do pecado. Ele mostra a sua sedução pelos seus argumentos com os homens. Ele diz para nós o pecado, não faça muito barulho por quase nada. Isso é uma coisa tão pequena. Meus queridos, não pode haver pecados pequenos. Não, se eles levaram Cristo para a cruz. Não pode haver a questão, olha, esse é um pequena ponta só, por que você se importa com isso? Porque as pequenas pontas dos punhais matam pessoas. As facas afiadas podem ser pequenas, mas matam. Qualquer coisa que entristece a Deus não pode ser chamada de pequena. Nós devíamos ter entendido de uma vez por todas que o pecado, só na história conhecida, fora da história, calcula-se que já morreu 100 bilhões de pessoas. E por causa de quê? Porque nossos pais comeram fruto. Você diria, isso é pequeno, é um pecadinho, não tem importância. Deus quis nos ensinar, não existe pecado sem importância. Não contra mim, não contra a santidade absoluta. É isso que vocês vão fazer, vai custar 100 bilhões de vidas, e mais, e por toda a eternidade, vidas.
Mas o pecado diz para nós: não seja tão exagerado. Em seguida, o pecado diz: isso é realmente errado. Nós precisamos ser tão precisos. Os tempos mudaram. O mundo mudou. A questão é: Deus mudou? Um dos seus atributos não é a imutabilidade. Deus não mudou. Nada mudou então para nós. As circunstâncias não alteraram nada. São raciocínios do pecado. É assim que o pecado endurece as pessoas e prova com seus corações duros que elas não são e não estão entre os que perseveram. Nenhum ponto de vista desse pode ser permitido. E a Bíblia diz: a única maneira é ser confrontado diariamente pela verdade, para que o engano do pecado não endureça vocês, para que vocês não encontrem um caminho para o pecado. O pecado tende a criar na nossa mente a ideia de que os outros estão fazendo mal e que nós podemos fazer. Eu conheço um monte de pessoas que encontram desculpa para o pecado olhando para a Bíblia. Eles olham para o pecado de Noé, o pecado de Davi. Noé se embebedou, ficou bêbado. E Davi adulterou. Pedro matou Jesus. Quem está ensinando na Bíblia essas pessoas é o diabo. Porque essas histórias não foram colocadas na Bíblia para você pensar: pô, vou imitar eles, vou fazer igual, hein? Boa ideia. Como se a culpa dessas pessoas diminuísse a nossa culpa. A verdade é que esses homens pecaram, foram restaurados, mas sofreram muito. Só uma mente vil, que não é regenerada, pode olhar para esses pecados e defender a indulgência para com o pecado, baseado na falha dos homens bons, regenerados, que cometeram a loucura de pecar. O raciocínio é mais ou menos o seguinte: eu conheço um vizinho ali que bebeu 1 litro de veneno e viveu. Pô, então vou beber também. Eu conheço um cara que deu um tiro na cabeça e sobreviveu, vou comprar arma amanhã. Ninguém raciocina assim. Nós conhecemos um cara que um vergalhão caiu na cabeça dele, furou, saiu pelo olho, ele está vivo. Enfia um vergalhão na cabeça. Ninguém faz isso. Você pensa: Deus me livre, não me deixe cair em tentação, Pai. Se Pedro caiu, ajude-me, fortaleça-me. Se Davi pecou, eu quero orar a oração de Davi antes. Cria em mim, ó Deus, um puro coração. Renova em mim um espírito de retidão, para que eu não peque contra Ti. Se Pedro teve que chorar amargamente, e Tu colocaste essa história para mim, faça com que eu jamais negue a Cristo. É isso. Foi para isso que essas histórias ficaram, para serem um exemplo, uma advertência. Mas você vê como o pecado faz? Cuidado, sabe? Se você debater com o pecado, em vez de confrontar o pecado com a verdade, você vai ser enganado e vai ser endurecido. A outra maneira que o pecado nos engana é nos colocando um pânico de ficarmos diferentes do mundo. Para muitas pessoas é uma calamidade estar fora da moda, sabe? Sair da multidão, andar sozinho. É um argumento poderoso do pecado. Como é que você vai ganhar no mundo se você não for igual ao mundo? As pessoas ficam. Outro argumento do pecado é o engano do pecado. É assim que o pecado age. É que pode ser errado para outras pessoas, mas não vai ser para você. Por quê? Por causa das suas circunstâncias. Não, você está numa situação tal que você não tem outro jeito, você tem que fazer isso. Outros não, é verdade. Mas com você, ou faz isso ou você não vai ser feliz. Ou faz isso ou você não vai escapar.
A sua circunstância é diferente, não é igual ao que Deus diz, é uma circunstância especial, é uma exceção à regra. Nas condições gerais, você não devia fazer isso, mas nessas condições que são colocadas, você não tem opção. Então, ele tenta estender a mão à iniquidade, argumentando que vai tirar o bem dela. Eu vou me aliar ao mal para tentar tirar pessoas do mal, para tentar ajudar as pessoas. O pecado vai embelezar todas essas coisas diante de nós, para que nós nos sintamos inocentes, achemos a verdade dura, e é assim que nós somos endurecidos, sabe? Ou então o pecado diz: você não é igual aos outros, você pode ir até a beira do abismo. Tem gente que é fraco mesmo, à beira do abismo eles ficam tontos, caem, morrem, mas você não. Você consegue ir na beira do abismo, ficar ali, você não vai cair. Mas a Bíblia diz o contrário: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ela não diz nada disso. Ela diz para você vigiar, buscar a graça de Deus, para não ser endurecido. Grande parte das pessoas não é só que elas tropeçaram, elas estão endurecidas pelo engano do pecado. O pecado sabe como fornecer ao homem todas essas desculpas, lágrimas falsas. Quantas pessoas dizem para mim, sabe: ah, pastor, eu queria tanto parar de pecar, mas eu não consigo, eu me odeio tanto. Mentira! Mentira! Às vezes eu tenho que escrever para as pessoas: não se faça de vítima. O pecado é um crime. A gente não aceitaria isso, alguém chegar diante do tribunal e disser para a gente: olha, eu não queria parar de matar as pessoas, mas eu não consigo, tenha pena de mim, eu matei 5 pessoas hoje, amanhã eu vou matar mais 5, coitado de mim, eu sinto tanta pena de mim, porque eu saio na rua e saio matando as pessoas. A gente dizer: criminoso! O pecado é um crime. O pecado é punido com a morte eterna. O pecado levou o Filho de Deus para a cruz. Um homem não pode sentir pena de si mesmo e dizer: amanhã eu vou cometer esse crime, eu vou cometer esse crime, tenha pena de mim. Mas é isso que o pecado faz. Ele faz o criminoso ter piedade de si mesmo. Ele faz nós nos sentirmos assim. Isso são lágrimas falsas. Lágrimas verdadeiras são: eu pequei contra ti, tu és digno, tu estás certo se me punires. Um homem que se faz de vítima diante do pecado não entendeu nada. Ele está endurecido. Suas lágrimas não comovem Deus. Um homem que chora diante de Deus: oh Deus, amanhã eu vou fazer tudo de novo, eu peco, não comovem Deus. Porque são lágrimas falsas, que estão lisonjeando o pecado, lisonjeando um coração mau. Cuidado com a capacidade infinita de desculpa que o pecado tem para si mesmo. E depois o pecado, que faz todas essas coisas, diz para o homem: não tem mais jeito para você, não adianta. O pecado tem argumentos sem fim. E qual é a arma contra ele? Sabe? Qual é a arma contra isso? Contra as promessas do pecado. O pecado promete liberdade da escravidão. Ele promete que nossas mentes vão ser elevadas e colocam ela em trevas. Ele não mantém nenhuma das suas promessas. Ele leva todos os homens para a sepultura. A santidade é a verdade, o pecado é a mentira. O pecado não é nosso objeto de estudo e meditação. A verdade é: o pecado nos coloca sempre junto com
um grupo daquelas pessoas endurecidas que vão nos confortar no pecado. Mas você viu, a Bíblia diz, não se afastem, fiquem juntos, e todos os dias confrontem um ao outro com a verdade, para não serem endurecidos pelo engano do pecado. Mas é exatamente o oposto do que as pessoas dizem, sabe? E se você ouviu tudo isso, nosso tempo está acabando, e você está dizendo, olha, pastor, todas as estratégias do pecado, elas não estão me atingindo. Eu acho que o senhor está enganado. Eu vou dizer para você, o pecado do orgulho já enganou você. O pecado do orgulho faz você discordar de Deus e da sua palavra. Temos um inimigo astuto e não temos sagacidade própria para enfrentá-lo. E os tão que perseveram, eles usam daquilo que Deus disse que eles deviam usar, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Sabe? Com a familiaridade, quando você raciocina dessa forma, o pecado que deve ser odiado não é mais odiado. Você vai ficando familiarizado com ele, e duro, aquilo que chocava você não choca mais. Como nós conhecemos pessoas assim, que antes eram mais sensíveis a Deus, agora estão duras, estão pecando mais livremente, e amanhã mais. Foram um pouco mundanas ontem, mais hoje, serão mais amanhã, endurecidos pelo engano do pecado. Traz a nós uma insensibilidade ao Evangelho. Quanto mais duro pelo engano do pecado, mais insensível você é ao Evangelho, porque você não gosta de ser perturbado por ele, pela verdade de Deus. Porque o Evangelho, antes de ser uma boa notícia, ele é essa notícia, primeiro, que a verdade de Deus traz a respeito do coração do homem. Então as pessoas saem de um culto, às vezes, como esse, diz, que sermão terrível. Olha, eu nem prestei atenção da metade em diante, estava me sentindo mal, sabe? Você está duro para o Evangelho. Você está duro para a verdade. Quando isso acontece, há algo de podre dentro de nós. Porque nós temos a tendência a condenar o que nos condena. E é por isso que as pessoas se sentem assim. A verdade torna desconfortável a nossa vida e a vida da nossa sociedade. Porque nós não amamos a verdade, e nós condenamos o que nos condena. É assim que funciona. A vida de Jesus condenava o mundo, então o mundo o condenou. Quando a verdade é pregada e nós nos sentimos mal e condenamos a verdade, nós já fomos endurecidos. Eu podia dizer para a pessoa que se sente mal com a pregação da verdade, você já está endurecido pelo engano do pecado. Você não se sente mal com o pecado, você se sente mal com a verdade. A sabedoria humana sempre tem oposição a Deus, e se tornou comum nos nossos dias dizer, a mensagem dura faz as pessoas ficarem com o coração duro, as pessoas ficam ofendidas, não produz resultado, gera antipatia, gera endurecimento. É óbvio que essa sabedoria mundana, porque o texto está dizendo o oposto. A Bíblia diz, antes, exortai-vos uns aos outros, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. As pessoas dizem, as pessoas se endureceram porque foi pregada a verdade. Só que a Bíblia diz que é o contrário, que nós devemos pregar a verdade para o homem não se endurecer. Mas as pessoas dizem, é a verdade que endurece. A Bíblia está dizendo, é o pecado que endurece. As pessoas da igreja dos nossos dias dizem, a verdade endurece. Pastor, não pregue a verdade, porque a verdade vai deixar as pessoas duras. O texto diz, o pecado endurece, o pecado endurece. Pregue a verdade para que o pecado não endureça.
a ideia de que a confrontação ao pecado endurece flui da mente ímpia. E se é isso que a igreja dos nossos dias hoje pensa, que a verdade endurece, é porque a igreja dos nossos dias pensa com uma mentalidade ímpia. É exatamente o oposto. A Bíblia diz: o engano do pecado endurece. O engano do pecado endurece. O ensino bíblico amolece o coração regenerado. E aí está a estupidez do homem natural. Ele inverte a verdade de Deus. Ele fala exatamente o oposto. A verdade endurece. Não falar sobre o pecado deixa as pessoas se sentirem mais leves. Mas é o oposto. O resultado disso é que o homem é endurecido e que ele fica incapaz de ouvir a verdade, e que na maior parte dos sermões do nosso dia não há uma gota de verdade, porque se tivesse, as pessoas estavam ofendidas, iam ficar chateadas. A ideia de que a pregação deve se concentrar naquilo que é motivacional, focada na autoajuda, falando de coisas positivas e não negativas como o pecado, fruto da sabedoria humana caída. Não há amor nisso. Isso é produzir pessoas insensíveis, prontas para irem para o inferno. O pecado é um câncer. O pecado apodrece a alma. O pecado gosta de se esconder nas fendas dos nossos corações. O pecado não gosta de ser exposto como bandidos não gostam. O pecado gosta de culpar outras pessoas pelos seus crimes, como Adão e Eva começaram a fazer já no paraíso. O pecado quer fazer você crer que é a verdade de Deus que endurece o seu coração. O pecado quer fazer você crer que foi Deus o culpado, como Adão disse: ah, mulher que tu me deste, tu é que é o culpado de tudo. É a Bíblia, é a verdade, é a pregação. O pecado é hipócrita. O pecado não se importa de você estar na igreja visível, contanto que ele seja deixado em paz. O pecado não importa se você está num culto, contanto que esse culto não perturbe o pecado. Mas a Bíblia diz: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, com a verdade, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado endurece. E a única arma que a Bíblia dá para você não se endurecer é a verdade. E como isso expõe, então, quais são aqueles chamados por Deus e que perseveram? É que a verdade amolece eles, não endurece. O sol, quando a cera, quando é exposta ao sol, ela amolece, o barro fica duro. É o que acontece. Todos nós estamos aqui, todos nós estamos diante da palavra de Deus. A palavra de Deus, a verdade de Deus é pregada. A resposta do coração regenerado é o que o texto diz, é que ele não endurece por causa da verdade. A verdade faz com que esse coração permaneça maleável a Deus. Já o coração regenerado, quando ouve a verdade, o seu semblante se endurece. Quando Deus confrontou Caim, qual foi a pergunta? Por que você está com o rosto aborrecido? Por quê? Quando o coração de Davi foi confrontado, ele disse: pequei contra Deus, sou eu o homem. Essa é a diferença. A diferença entre o coração regenerado e outro é que a verdade amolece o coração regenerado e não deixa ele ser endurecido pelo engano do pecado. E o coração endurecido pelo engano do pecado condena o que lhe condena, sabe? Então, o endurecimento precisa ser combatido. E é assim que os santos perseveram, combatendo o endurecimento do pecado com a verdade. E o texto diz: a quem jurou ele que não deve entrar no descanso, porque não creram. Acredite, a fé salvadora te salvou. Acredite, sabe,
A fé salvadora levou você até a Cristo. A fé salvadora vai mantê-lo em Cristo. A fé salvadora vai na contramão do mundo. A fé salvadora, ela vai contra a tentação presente. A fé salvadora faz teu coração amolecer diante da verdade. Faz você chorar amargamente como Pedro. A fé salvadora será poderosa contra todos os enganos futuros. É a operação da fé salvadora que faz os santos perseverarem, não escondendo a verdade, mas se expondo à verdade. Se expondo à verdade sob a luz forte de uma fé viva, você vai ver que o pecado é enganoso e não vai ser enganado por ele. Você vai ver que o pecado é amargo e não doce. A fé verdadeira faz você, transforma você na menina dos olhos contra o pecado, sabe? Dá essa sensibilidade. Você já viu quando alguma coisa chega perto da sua vista? Como o reflexo é proteger-se. É isso que a verdade faz no santo. Ele vai ficando cada vez mais sensível ao pecado, como os olhos são a qualquer coisa que se aproxima. Fecha, se protege. É essa sensibilidade que a Bíblia diz que os santos têm. Esse é o combate, esse faz parte do combate contra o pecado. É se expor à verdade. É deixar o nosso coração nu diante de Deus. É não tentar tapá-lo. É deixar Deus mostrar o que está nele, que é horrível. É necessário estabelecer o seu coração nu diante de Deus. É necessário não aceitar que o pecado dê outro nome ao seu pecado. Quando você pecou, é necessário que você não dê desculpas de que você estava tentando salvar o mundo. É necessário dizer: eu pequei. Dizer os nomes feios que o pecado tem. É assim que os santos são preservados. É olhar a vilania do pecado no seu coração, a falsidade da natureza do pecado, a perversidade da sua disposição, a repugnância das suas corrupções aos olhos de Deus, para que o pecado possa parecer pecado para você, para que o pecado mostre sua face horrenda. Olhe para a verdade, olhe para a cruz, olhe o que o pecado fez na cruz, e então tente dar um nome bonito para ele. Você não vai querer andar no seu caminho cheio de armadilhas. Você vai desejar um caminho de perdão, de pureza e de santidade. A verdade faz isso. A verdade endurece um coração que não é regenerado. Essa coisa de ouvir uma verdade, a verdade do Evangelho, e ficar duro contra Deus, é uma declaração terrível sobre si mesmo. A verdade me endurece. A Bíblia diz que a verdade amolece o coração dos regenerados. Então, quanto a mim, eu quero ser sensível à palavra de Deus, à verdade de Deus, como as folhas do álamo são para a brisa, um leve vento e ela já está balançando. É assim, a verdade chega e nós já reagimos. Somos sensíveis, não estamos endurecidos. Nós devemos estar tão sensíveis que o sopro gentil de Deus seja suficiente para nos mostrar aquilo que precisa ser abandonado. Ter uma consciência rápida, como eu disse, como a menina dos nossos olhos, uma consciência que qualquer coisa a agride, sabe? Não a insensibilidade cruel do pecado. Antes exortai-vos uns aos outros,
todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Exortar pela verdade. Pense, se você tem profunda dificuldade em ser exortado, há algo de errado, de muito errado. Porque a Bíblia diz que a exortação amolece os regenerados. Você não pode dizer, quando eu sou exortado pela verdade ou por alguém, eu fico meu temperamento. Isso é uma declaração terrível. Exortar, é a exortação que pode amolecer, e se ela não amolecer, nada mais vai fazê-lo. Então, pais, exortem seus filhos. Maridos, esposas, maridos. Deixar o pecado fazer o seu trabalho enquanto você fica quieto, pai, não vai amolecer o coração do seu filho. Deixar o pecado fazer o seu trabalho enquanto você fica quieto, mãe, não vai amolecer o coração do seu filho. Não ouse orar a Deus enquanto você não exorta. Não exorta com a verdade. Quando alguém diz, eu nunca vou ouvir este homem, a pregação dele é muito pessoal, atinge. Você gostaria de ser lisonjeado pelo seu médico? Você gostaria de ir ao médico com câncer e ele falar, não, eu inventei um xarope, não vou te falar nada negativo, para você não ficar deprimido. É isso aí, você toma xarope de manhã, esse câncer vai embora. Você gostaria de saber a verdade. Você não vai ao médico pensando, eu não quero um médico que fira os meus sentimentos, dizendo que eu estou com uma infecção. O médico tem que dizer coisas boas. Você tem uma saúde de ferro. Você não quer um médico assim, porque você ama mais seu corpo do que a sua alma. Você não gostaria que o médico dissesse, eu vou te dar uma pequena pílula, toma isso de vez em quando, não ligue, tumor no fígado não é nada, acredita em mim. Para mim, pela palavra de Deus, pregar assim é um crime pior que assassinato, porque condena almas ao inferno. Um assassino só tira a vida de alguém neste mundo. Mas pregações assim condenam homens para sempre. Nós temos que aprender a ouvir o que é desagradável. A questão nunca deve ser, é agradável. A questão deve ser, é verdade. É verdade sobre a minha vida. É verdade sobre o meu sentimento. É verdade sobre o meu pecado. Eu estou sendo endurecido. É verdade que o pecado me convenceu de que no meu caso não é como o caso das outras pessoas. É verdade que o pecado me convenceu de que luxúria é amor. É verdade que eu não estou conseguindo ver. E a Bíblia diz, façam isso todos os dias, se exponham à verdade, ouçam a verdade, ouça a verdade ser pregada. Você precisa disso. Esta igreja só tem 2 cultos por semana. Eu acho trágico que a maior parte das pessoas não venham aos 2 cultos. Não por religiosidade, mas é trágico, porque é muito pouco. Nós devemos ser confrontados pela verdade de Deus.
porque o pecado está fazendo o seu trabalho 24 horas por dia. E é fato que não é trabalho, cansaço, porque a nossa vida continua. É porque nós achamos que realmente um culto é suficiente. Mas ele diz: vocês estão sendo endurecidos. Se exponham à pregação da verdade todos os dias, em casa, juntos. Exortai-vos. Pais, vigiem seus filhos, como eu disse, esposa, marido, clamem a Deus. Não nos deixe congelar sobre o engano do pecado, porque as pessoas são frias para a verdade. Por isso, então nós vamos tomar da Santa Ceia. O nosso caminho é esse, sabe? Você não pode se manter, como Paulo disse, combater o bom combate, de maneira diferente da que Deus disse. Ele disse: essa é a maneira de não ficar duro. Se você não está fazendo isso, você está ficando duro. E se o pecado te endurecer, por fim, essa é a prova de que você não é um homem entre aqueles que perseveram, porque os santos perseveram. Isso quer dizer então que os santos não vão sendo endurecidos pelo pecado, eles vão sendo amolecidos pela verdade de Deus. Jesus veio exatamente para isso, para desfazer as obras de Satanás. Que ao tomar da Santa Ceia, você pensa em todas as maneiras com as quais o pecado usou e usa para enganar e endurecer. Essas são as duas coisas que o pecado quer fazer na igreja visível. Por fim, a diferença da igreja visível entre aqueles que estão em Cristo de fato e os que não estão, é que os que estão em Cristo vão sendo amolecidos pela verdade e querem cada dia mais ser expostos à verdade. E os que não vão sendo endurecidos pela verdade, sentem cada vez menos necessidade da verdade, e quando estão num ambiente de culto, eles querem ouvir palavras motivacionais, autoajuda, porque se falar a verdade, eles ficam mais duros. Essa é uma marca que eu choro todos os dias, para que não esteja sobre nós. Daqui a alguns anos, não haverá mais pregações, você não vai estar sendo amolecido ou endurecido, isso será uma obra terminada. Daqui a algumas décadas, todos que estamos aqui nesta noite, ou estaremos duros para sempre, ou santos para sempre. A igreja não é uma brincadeira. Amar, estar com o povo de Deus, é sentir a nossa necessidade. Nós não adoramos a Deus porque Deus precisa. Ele diz: não deixem de congregar-vos, exponha, exortem todos os dias uns aos outros, para que o pecado não endureça vocês. Como aquelas pessoas no deserto que estavam insatisfeitas, que queriam debater o que Deus, em vez de ser confrontados pela verdade, eles discutiam a verdade de Deus, ficaram duros, mostrando na verdade quem eles eram por fim. O propósito básico do culto é que ao adorarmos a Deus e sermos expostos à verdade de Deus, nós amolecemos. Enquanto o coração regenerado se endurece, se mundaniza, dá outro nome aos pecados. Expor e nos expor à verdade
É o ato de amor de Deus por nós. É o ato de amor da igreja para com vocês. É o ato de amor dos pais para com os filhos. É o ato de amor do marido para com a esposa, da esposa para com o marido. Expor a verdade. Porque a Bíblia diz que só a verdade pode amolecer. E o pecado endurece. E quando o homem é abandonado ao seu pecado, ele vai endurecer. Vai ficar cada vez mais insensível. Quanto mais sensível você se torna, mais você sente que você precisa de culto, de pregação da palavra, porque você sabe como o pecado tem o poder de endurecer ao enganar. Vamos ficar de pé. Mortals join the mighty chorus, which the morning stars began. Father love is reigning o'er us, brother love binds man to man. Ever singing march we